Bom, então vamos dar início à aula 2, que faz parte, né, daquele slide do mapa mental que ficou faltando da aula um. Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre a conceituação do planejamento. Bom, para você conceituar o planejamento, você vai tratá-lo em algumas dimensões. Que dimensões são essas? A primeira dimensão é o assunto. Então, quais são os assuntos tratados num planejamento? Então, um planejamento pode tratar de pessoas. Então, você ter uma gestão de um planejamento de pessoas, o plano de cargo de salário, de treinamento, de seleção. Você pode tratar do orçamento, ou seja, do capital, de investimento, do que a empresa vai gastar, da tecnologia, se vai comprar, se vai desenvolver, todo esse processo aí de tecnologia. O próximo assunto é, por exemplo, marketing e um planejamento de marketing, um planejamento mercadológico de pesquisa e desenvolvimento. A outra dimensão, quando você vai conceituar o planejamento, é sobre seus elementos, ou seja, todo planejamento tem que ter como elementos os objetivos, estratégia, orçamento e projetos. Outra dimensão para conceituar o planejamento é o tempo, ou seja, você pode ter planejamento de curto, de longo ou de médio prazo. Outra dimensão é onde esse planejamento vai ser elaborado. Então, o planejamento pode ser elaborado na autodireção, então você vai ter o planejamento corporativo, você vai ter no departamento, onde você vai ter o planejamento tático, ou no setor, onde você vai ter o planejamento setorial. Então, e como característica, outra dimensão são as características. Então, você pode ter planejamento longo ou curto, pode ser público ou confidencial, pode ser um planejamento caro ou barato, por exemplo. Um outro aspecto, quando você conceitua o planejamento, é definir o que o planejamento não é. Então, planejamento não é previsão. E o que é previsão? Previsão é você definir, propor eventos com base em probabilidades, em estudos probabilísticos, em alguma equação, alguma modelagem. Então, por exemplo, o clima, você vai fazer uma previsão do clima, se vai chover daqui a uma semana, então você tem resultados através de modelos matemáticos, né? Não é projeção. O que é projeção? Projeção é você pegar resultados do passado e projetar para frente. Se você, por exemplo, vendeu 100 mil reais este ano, então uma projeção e a economia vai crescer 10%, então eu vou vender 110 mil. Ou seja, é uma situação futura igual à situação passada. Ou seja, se eu estou vendendo 100 mil, então, opa, está crescendo, então vamos crescer também. Não é predição também. E o que é predição? Predição, como a própria figurinha aí está vendo, é uma adivinhação com bases subjetivas, onde você não tem nenhum processo, nenhum modelo, não tem nenhum dados do passado. Ou seja, você coloca uma situação futura diferente do passado e sem controle nenhum, né? De uma forma realmente subjetiva. Outra coisa que o planejamento não é resolução de problemas. Isso a empresa tem que ter um processo específico no seu sistema de gestão, onde quando houver um problema você abre logo umas ações imediatas ou corretivas. E planejamento não é plano. Por quê? Porque o plano, como foi dito na aula 1, é um documento formal que você estabelece todos os elementos do planejamento. Bom, continuando a questão da conceituação do planejamento, vamos ver os propósitos. Quais são os propósitos do planejamento? Então, o planejamento tem como propósito desenvolver o quê? Desenvolver processos, técnicas e atitudes dentro da organização para que esse processo técnico e atitudes possam avaliar implicações futuras de decisões presentes. Ou seja, como foi dito,
o planejamento é um processo de tomada de decisões no presente. O outro propósito é reduzir as incertezas de decisão. Então, como a organização vive em um ambiente não controlado de incertezas, de mudanças, então quais são as decisões que o decisor vai tomar? Vai investir, vai fechar, vai contratar, vai demitir. Então, o planejamento tem como propósito reduzir essas incertezas da decisão. E se vai reduzir a incerteza da decisão, ela vai aumentar o quê? Aumentar a probabilidade de êxito dos objetivos. Bom, e como características básicas, o planejamento tem como características, implicações futuras de decisão presente, como foi dito anteriormente. Não é um ato isolado, mas sim uma ação, um processo interrelacionado entre os vários setores, departamentos, as várias unidades da sua corporação. E outra característica importante é que o processo de identificação de forças, de oportunidades, de definição de estratégias, objetivo, é muito mais importante até do que o plano, o documento formal quando você chega ao final, porque é como se você estivesse implementando uma cultura na empresa. Como princípios, agora, princípios gerais do planejamento, você tem o quê? Que o planejamento ele contribui no alcance dos objetivos, porque quando a organização busca implementar um planejamento estratégico, você vai ter como subproduto, né, um alinhamento, as pessoas vão estar mais focadas, você vai hierarquizar os processos para alcançar aqueles objetivos. Outro princípio geral é da precedência, ou seja, como foi dito, dentro das funções administrativas, o planejamento é a mais importante, vem antes da organização, do controle e da direção. Outro princípio é da influência e da abrangência, ou seja, quando você implementa um processo de planejamento, esse processo vai influenciar as pessoas, vai influenciar a tecnologia e vai influenciar o próprio sistema organizacional da empresa através de mudanças, né? Outro princípio é da eficiência, da eficácia e da efetividade, ou seja, eficiência. O que é ser eficiente? Eficiente é você executar o que tem que ser feito, você executar o que tem que ser feito no menor custo. Eficácia é o que? É alcançar os seus objetivos e metas, ou seja, fazer o que tem que ser feito, fazer os seus objetivos, fazer as atividades para alcançar os seus objetivos. E o que é efetividade? A efetividade é a junção da eficiência e da eficácia, ou seja, alcançar o que foi planejado com o menor custo possível. Como os princípios, aquele foi os princípios gerais. Como princípios específicos, você tem que é um processo participativo, você tem que estar envolvendo toda a organização, é coordenado, ou seja, vem um processo que vem com diretrizes de corporativas, depois vai desdobrando e envolvendo toda a organização, é integrado, ou seja, toda a organização confundida é coordenada de top-down, mas também se consulta, né, as pessoas, mas é integrado por toda a empresa e é permanente. Ele tem que ser, a partir do momento em que ele é feito, ele tem que ser permanentemente fazer parte dos processos administrativos da empresa. Como partes do planejamento, você tem o planejamento dos fins, onde esses fins são formalizados na definição da missão, da visão e dos objetivos, dos meios, ou seja, das estratégias de alcançar a sua missão, da visão, dos objetivos, a parte organizacional e a definição da estrutura da empresa para que as metas sejam alcançadas, os recursos que têm que ser definidos, ou seja, o orçamento, o capital necessário para implementar e, finalmente, a parte de implementação e controle, ou seja, se você não controla, você não está gerindo, né? Por fim, isso foi falado também na aula 1,
os tipos de planejamento que a gente viu, né? Então, o planejamento estratégico, que é o corporativo, que visa estabelecer direção, visando otimizar os fatores externos não controláveis externos. Os táticos, né? Que é para controlar, para você otimizar uma área específica. E o operacional, que é o desdobramento do planejamento tático, que a gente viu também na aula passada. E aqui a gente chega ao final da aula.